Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, eu acho que Deus nos trouxe aqui nessa noite para ouvir aquilo ali, ó. É o que está aparecendo. Que Deus é nosso refúgio. Eu não sei o que você está vivendo nesse tempo, não tenho a mínima ideia. Do jeito que você também não sabe o que eu posso estar vivendo. Mas eu tenho uma impressão que Deus nos trouxe aqui para reforçar no nosso coração essa verdade. Deus é nosso refúgio. Amém? Você crê nisso? Você sentiu a presença de Deus? Amém. Então você está preparado para ouvir a palavra, né? Que é a mais importante de tudo isso, né? Então, vamos ler o Salmo 46. Diz assim aqui na minha tradução bíblica: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios do mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Amém? Salmo lindo, né? Maravilhoso para a nossa vida. Esse salmo está escrito aqui na minha Bíblia. Foi escrito pelos filhos de Corá ao mestre de canto. E é legal que os músicos entendem bem disso, né? Esse salmo foi feito para ser cantado em voz de soprano. Que lindo, né? Não sei o que é isso, mas os músicos aqui sabem, né? Isso é maravilhoso, né? Porque esse salmo é um hino de vitória, né? Ele reforça no nosso coração aquilo que às vezes nós esquecemos, sobretudo quando estamos vivendo lutas, dificuldades, problemas, né? Que nenhum de nós está livre, e principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Não dá para identificar aqui no Salmo quando que ele foi escrito, mas assim, fica meio que implícito que esse Salmo foi escrito no momento de livramento de Deus ao povo, né, de Jerusalém, né? Esse Salmo é muito utilizado por nós, muito mais quando nós somos abençoados, né? E a gente acaba até utilizando como uma forma de agradecer a Deus, de reconhecer, né, a bênção que Ele nos dá, do que nos momentos de lutas ou aflições da vida, né? Então, assim, fica meio que implícito que esse salmo foi escrito logo depois de uma grande vitória concedida pelo Senhor ao povo de Deus, né? E é interessante, eu estava lendo ele, né, esses dias, e eu separei ele em 3 partes, né? Do versículo 1 ao versículo 3, eu separei aí essa primeira estrofe, e a gente vai pensar nesses versículos em quem Deus é e o que isso significa para nós, né? Você já pensou nisso? Quem Deus é? E o que isso significa para você? Já parou para pensar nisso? Talvez não, né? A gente não tem o hábito de parar, até por conta da correria da vida, para meditar, né? E chegar a esse pensamento mais detalhado. Eu separei também do versículo 4 até o versículo 7, para a gente pensar onde Deus mora
E o que isso significa para nós? Né? Você já pensou onde Deus mora? Já pensou? O que isso significa para a sua vida? Né? E aí, para finalizar, eu separei aí do versículo 8 ao versículo 11, para a gente pensar o que Deus fez e quais as consequências disso para a nossa vida. Né? É muito interessante pensar sobre isso, porque aqui os salmistas, né, os filhos de Corá, né, eles começam falando o seguinte: olha, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Parece que a gente esquece disso, né? Muitas vezes na nossa vida. Né? Quer ver um momento que a gente esquece disso? E aí, sem generalizar, é claro, né? O momento que nós estamos vivendo lutas, dificuldades. A gente esquece disso. E muitas vezes, nesses momentos, nós queremos tomar o lugar de Deus e resolver da nossa maneira. Não que você deva ser uma pessoa extremamente omissa, não é isso, não é? Mas você pode pensar, né, ou deixar Deus reforçar no seu coração que Ele é refúgio e fortaleza. Fortaleza, né, eram cidades fortificadas, né? Foi até legal que, olha lá, ó, que legal, né? Foi até legal né? Essa arte, né? Foi até legal porque é sobre isso, né? Fortaleza eram cidades, né, extremamente fortificadas, com grandes muralhas e quase intransponíveis, quase. Mas eram fortalezas, né? E assim, esses lugares, eles serviam de refúgio para, por exemplo, fugitivos de guerra. Pessoas que fugiam das guerras se refugiavam nessas grandes fortalezas. E ali, essas pessoas encontravam paz, encontravam sossego, encontravam tranquilidade nessas fortalezas. E olha o que os salmistas estão fazendo. Eles estão fazendo um paralelo entre Deus e essa fortaleza, que é o lugar onde nós encontramos paz, segurança, refúgio, não é? Talvez tenha alguém aqui nessa noite que possa estar vivendo muitas guerras. Muitas guerras. Talvez tenham pessoas aqui nessa noite vivendo muitas guerras em diversas áreas da vida. E o que seriam essas guerras? O que você pode pensar aí como dificuldade, como luta, aquilo que você espera e que na sua concepção está demorando muito, não é? Então, pode ser que hoje, aqui nesse lugar, tenham muitas pessoas vivendo muitas guerras na sua vida. Só que, às vezes, nós vivemos essas guerras e nenhum de nós está livre de viver essas guerras, né? Muitas vezes nós nos refugiamos em tantas coisas. Nós buscamos segurança, paz, né? Consolo para o nosso coração, tranquilidade, em muitas coisas. E esquecemos que Deus é nosso refúgio. Ele que tem essa oferta para nós. Às vezes nós buscamos até na força do nosso braço. Na força do nosso braço. A gente pensa que a gente consegue vencer as nossas próprias guerras com a força do nosso braço. E pode ser que tenha alguém aqui nessa noite vivendo uma verdade dessas. Então eu quero reforçar para você que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Isso não é à toa, irmãos. Não é. Eu não sei se você notou na leitura do texto, mas no final, no início do texto e no final dos dois outros, a gente encontra os salmistas dizendo que Deus é nosso refúgio. Olha, ele fala no versículo 1, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Aí ele fala no versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. E ele reforça novamente no versículo 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Como pode esquecermos disso? Né?
Não é possível, mas às vezes pode acontecer. Eu posso esquecer, né, que Deus é meu refúgio e minha fortaleza. É nele que eu encontro refúgio, é nele que eu encontro paz, segurança, né? Talvez você ou alguns de vocês estejam buscando em muitos lugares, em muitos, e muitos, e você ainda não encontrou. Talvez tenha alguém aqui nesse meio que nem conhece Jesus ainda, nem é servo do Senhor, nunca entregou a própria vida para Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite, se você estiver aqui, Deus é refúgio e fortaleza. E se você estiver vivendo muitas lutas nesse tempo, pode ter certeza que no Senhor você encontra paz, você encontra alegria, tranquilidade. Nós devíamos nos comportar diferente em meio a todas as lutas que o mundo oferta para nós. Diferente o nosso comportamento deveria ser das pessoas que não conhecem Jesus. Mas muitas vezes nós nos comportamos até muito mais diferente deles, só que no sentido contrário, né? Então, assim, se o Senhor nos trouxe nessa noite para ouvir essa palavra, que você já guarde no teu coração aí, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, né? E aí eu disse que eu separei, né? E nessa primeira parte, quem é Deus e o que isso significa para nós? Então, Deus é refúgio e fortaleza. Não é na força do seu braço, não é no dinheiro que você tem, não é nas tuas empresas, não é nos teus carros, não é nas tuas viagens, não é. É no Senhor. É Ele que é o teu refúgio, é Ele que é o nosso refúgio e fortaleza. É lá que você encontra paz para seu coração. Mas o que isso significa para a gente? Para nós? Os salmistas dizem, né? E é interessante isso, porque tem uma consequência aí, né? E essa consequência é positiva, porque se você entende que Deus é teu refúgio e fortaleza, o versículo 2 diz assim: portanto, não temeremos. Não sei, né? Pode ser que você esteja temeroso nesse tempo, por algum problema de saúde, alguma dificuldade financeira, né? Pode ser por qualquer outra situação da vida, qualquer circunstância contrária que pode nos alcançar, sim. Mas, se eu creio que o Senhor é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, a consequência é: não temerei. Difícil isso? É difícil? Não temerei o quê? Absolutamente nada. Nada. Porque se o Senhor é refúgio e fortaleza, e a consequência é não temerei, meu irmão, fica claro que muitas vezes nós falhamos, né? Porque a gente não deposita essa confiança total no Senhor. E aí por isso que a gente vai buscar recurso em muitas áreas e não nele. Não temerei. Não temerei o quê? Não temerei problema de saúde, não temerei o desemprego, não temerei a falta de alguma coisa, não temerei. Por que eu não temerei? Porque Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza. Só que os salmistas, eles, para reforçar que não devemos temer pelo fato de Deus ser o nosso refúgio e fortaleza, eles utilizam, né, aqui algumas situações até catastróficas, né? Para dizer que, de fato, você e eu, nós não devemos temer. Então, olha o que eles dizem: ainda que a terra se transtorne. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Ainda que a terra se transtorne? Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que, de novo, as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Olha, eles estão usando aqui, na nossa visão, né? Eu estou até perguntando, você sabe o que é isso? Ainda que a terra se transtorne? Mas
Você fazendo a leitura, você começa a pensar em terremoto, tsunami, né? Catástrofes, situações que estão muito além da capacidade humana. E estão falando de coisas que já haviam acontecido, né? Situações catastróficas. Eu não sei se na sua concepção o que você está vivendo é uma situação catastrófica. Eu não sei se o que você está vivendo, na sua concepção, é uma situação absolutamente impossível de ser revertida. Eu não sei qual é o problema, né? Mas pensa bem no que os salmistas estão falando e faz um paralelo com o teu problema, com o que eles estão trazendo e com quem Deus é. Ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem nos seios dos mares, e ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Olha isso. É de conhecimento de todos nós, né, que há quase um mês atrás teve aí um vendaval, né, no Rio de Janeiro, né? Tirou o telhado de muitas casas, pessoas vieram a óbito em decorrência dessa situação catastrófica, né? Dessa situação que afetou tanta gente no Rio de Janeiro. E assim, a pergunta é: quem não teve medo? Não é? E depois disso, já pela segunda semana, houve ameaça de vendaval, parou quase o Rio de Janeiro inteiro e o vento não veio. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Na sexta-feira última agora e na anterior aconteceu isso, né? Então, todos têm medo, todos ficaram com medo, não é? É mais ou menos o que ele está relatando aqui. Olha, ainda que tudo isso aconteça, não temerei. Não temerei. Por quê? Porque Deus é socorro bem presente nas tribulações. Meu irmão, será que você já viveu uma tribulação na tua vida? E se você viveu, a quem você recorreu? Em que você ou em quem você foi buscar refúgio? O que é a tua dificuldade? E assim, sem depreciar de forma alguma, diante do que esses homens, ao escrever o Salmo, traz para a nossa meditação. Olha, ainda que, e aí tu pode pensar aí, né? Ainda que eu fique doente, ainda que eu perca meu emprego, ainda que eu perca tudo na vida, ainda que, não temerei. Não temerei, porque Deus é refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia, né? Então todos ficaram com medo daquele vento. Isso é uma verdade. Mas a orientação é que eu e você, que nós todos, possamos deixar essa verdade entrar no nosso coração, né? Deus é socorro bem presente na angústia. E às vezes isso fica imperceptível para nós, porque nós vamos buscar esse refúgio em muitas outras coisas, e não no Senhor, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Não é? Então, que a gente possa, já nessa primeira parte, pensar sobre isso, né? Amanhã é segunda-feira, ok? Dia de trabalhar. Pode ter alguém que já até trabalhou hoje. Mas amanhã é dia de trabalho, é dia de sair, é dia de luta, né? As pessoas até utilizam aquela força de expressão, é matar um urso, né? Um leão todo dia. Levando em consideração o que o mundo tem para oferecer para nós, isso é a verdade, né? Então, que você possa levar essa verdade para a tua vida, independente do que você possa estar vivendo, que Deus é refúgio, Deus é fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não adianta eu só verbalizar isso, né? Isso aqui era um cântico. Inclusive, Martinho Lutero, né, escreveu um cântico em cima desse salmo. O cântico se chama Castelo Forte.
Não sei se o Augusto conhece, né? E o Augusto não é do tempo do Martinho Lutero, não. Mas ele é músico, né? Entendeu? Martinho Lutero escreveu um louvor em cima desse louvor, né? Castelo Forte. Que eu e você possamos levar hoje essa verdade no nosso coração, tá? Que o fato do Senhor ser o nosso refúgio e fortaleza deve trazer a consequência positiva de não temermos. Amém? Amém, meu irmão? Não tema. O que está te fazendo temer nesse tempo? O que está te fazendo andar temeroso, com medo nesse tempo? O Senhor é socorro bem presente no dia da angústia. Ele está conosco todos os dias, em meio a qualquer situação. E aí, na segunda parte, né, digo eu aqui, escrevi na Bíblia, onde Deus mora, o que isso significa para nós. Há um rio, versículo 4, cujo correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que maravilha! Onde Deus mora, o que isso significa para nós? Eu acho interessante aqui, né, fazendo essa leitura, que se você for parar para pensar, sobretudo nesse tempo, o pastor Richardson é professor de geografia bíblica. Em Jerusalém não tem rio. Mas o salmista está falando disso. E a gente associa isso a Jerusalém celestial, não é? Porque em Jerusalém não tem rio que corta Jerusalém. Não é verdade? Então, onde Deus mora? A ideia aqui, segundo os estudiosos, é que os salmistas estão fazendo uma associação com o Jardim do Éden, onde tinham 4 rios e um cortava o Éden ali. E ali onde Deus se encontrava com Adão, onde Deus fazia morada no meio do seu povo. Olha que coisa linda. Isso conforta o teu coração? Conforta você? Consola? Saber que Deus habita no meio do seu povo? Sim ou não, irmãos? Graças a Deus. Você acha que aquilo, tudo que aconteceu aqui no início, foi porque o Tiago quis? Você acha que aquilo, tudo que aconteceu aqui, foi porque uma boa parte dos irmãos vieram aqui à frente? Não, irmãos. Isso só é possível porque Deus habita no meio do seu povo. Amém? Que maravilha saber disso. Se Deus habita no meio do seu povo, a que temer? Aí Jesus falou lá para os discípulos, né? Vocês são homens de pouca fé. Né? No meio da tempestade. Também tiveram medo. Né? Ficaram atemorizados, a palavra diz. E Jesus resolve aquela situação. Por que vocês ainda não têm fé? O que está acontecendo com vocês? Né? Será que vocês ainda não me conhecem? Será que vocês não sabem quem eu sou ainda? Não é? Então, Deus está no meio do seu povo. E o interessante, porque no final do versículo 5, eles dizem, Deus a ajudará desde antemanhã. Olha isso, gente. Sabe quando tu acorda, né, que você às vezes nem lembra de Deus? Deus já está cuidando de você. Deus não dorme. Ele não só habita, mas Ele cuida também. Olha que coisa interessante. Como nós podemos esquecer disso? Né? Deus não só habita no meio do seu povo, mas Ele também cuida do seu povo. E a palavra está dizendo que é desde antemanhã. Isso significa, olha, você ainda está dormindo, mas Ele já está cuidando. Quando você se levanta, Ele está cuidando. O dia passa, Ele está cuidando de você, onde quer que você vá, por onde quer que você ande. Que Deus maravilhoso, sim ou não? Então aplauda Ele aí. Amém. Aplauda Ele.
Você não pode esquecer disso. Repito, amanhã as lutas chegam. As tempestades vêm, os terremotos, não é? Os tsunamis da vida, as tempestades da vida vêm. Mas Deus é teu refúgio. É nele que você tem que se refugiar. Ele está cuidando de você, não esqueça disso. Não esqueçam. Por que ele cuida de você? Porque as lutas vêm, os problemas vêm, as dificuldades vêm, e não são poucos. São muitos, meu irmão. Muitos. Talvez se dessemos oportunidade para alguém vir aqui na frente, tinha muito para falar sobre as lutas da vida, sobre as dificuldades da vida, sobre os problemas que se apresentam na nossa vida, sobre as dificuldades que vêm todos os dias, e você nem pede, nem gostaria de ter, mas elas vêm. Em todas as possíveis áreas da vida. Mas Ele nos ajuda desde antemanhã. Ele cuida de nós todo o tempo. Por quê que Deus faz isso? Porque bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Pensa em quem mais viveu isso nesse contexto. Claro, Jerusalém, sofrendo ataques inimigos o tempo todo. O tempo todo, mas Deus estava cuidando. Essa palavra se aplica para a sua vida, se aplica para a minha vida, para a nossa vida. Mas eu não posso me esquecer disso. Eu tenho que deixar essa verdade fazer morada no meu coração. Como boa semente que essa palavra é, ela precisa nascer, crescer e frutificar no meu coração. Porque se eu tiver com essa convicção, pastora, quando alguém vier falar comigo das suas lutas e dificuldades, eu terei palavra para ajudar positivamente. Mas se essa verdade não estiver internalizada em mim, quando alguém vier e trouxer as suas dificuldades, eu vou compartilhar com ela as piores que eu tenho também. E aí tu imagina, duas pessoas conversando, dividindo as suas derrotas, os seus problemas, as suas lutas. Conhece alguém assim? Você conhece alguém que tem muita derrota para contar, muita luta? Você conhece? Você tem acesso a essa pessoa? Quando ela chegar até você, você tendo essa verdade no teu coração, você vai levar palavras de consolo, de conforto para aquele coração. Entenderam? Tem diferença, não tem? Alguém vir conversar comigo, trazer derrota, e eu dar uma palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, fica firme. O Senhor é teu refúgio. Ele é fortaleza, socorro bem presente na angústia. Fica de pé, minha irmã. Fica firme, meu irmão. Outra coisa é alguém trazer uma derrota e eu falar, não. É só isso? Tu está sofrendo? Ah, tu não conhece a minha vida, meu irmão. Tu não conhece, não. Se tu conhecesse, tu ia ficar feliz com esses probleminhas que você vive. Isso pode acontecer, né? Então, que essa verdade faça morada no nosso coração, para que quando você tiver essa oportunidade, você fortaleça o teu irmão. E não enfraqueça, né? Com palavras também de luta, dificuldade, embora ela seja presente, sim, na nossa vida. Ela seja presente, né? Você não está livre, eu também não estou livre, mas essa palavra, uma vez no nosso coração, pode ter certeza que o nosso retorno, mediante esse estímulo, será diferente. Aí eu direi, vamos firme, irmão, fica de pé, eu vou contigo, conta comigo, Deus é conosco, o Senhor dos exércitos é nosso refúgio. Amém? Senhor dos exércitos é nosso refúgio. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O que é a voz de Deus, né? O que é a voz de Deus? Né? Jerusalém era atacada frequentemente, mas a palavra é:
bramam nações, reinos se abalam, mas ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Cessa tudo. Para tudo. Então, ainda que você esteja vivendo muitas lutas, muitos problemas, muitas dificuldades, que essa palavra faça morada no seu coração, para que você tenha uma visão diferente de tudo isso. Uma visão diferente a partir da ótica de Deus, sendo Ele o nosso refúgio e fortaleza. Ainda que você esteja vivendo lutas, dificuldades, problemas pequenos, grandes, não importa. A palavra final é do Senhor. Ele faz ouvir a sua voz para quem? Para a tua dificuldade, para a doença que está acometendo lá, para a luta, para o problema, para a afronta que você sofre, a perseguição que a igreja sofre. Ele faz ouvir a voz dele e tudo isso cessa. Tudo isso é resolvido, a doença bate em retirada, a porta se abre, o problema sai, vai embora. O que predomina é a vontade de Deus, é a palavra do Senhor. Isso tem que estar guardado no nosso coração. Não dá para ser diferente. Senão, eu vou viver, e falávamos outro dia, né? E eu gosto, sempre falei aqui, vou falar de novo. Vamos viver como aquela hiena, né, Adriana? Que sofria da síndrome de Hard. Isso é da minha época, os jovens não conhecem, não. Mas tinha um desenho que tinha uma hiena e ela só vivia assim, ó vida, ó azar, ó problema, ó dificuldade, ó luta, só. Ela só falava isso. E a gente até gostava desse desenho, era legal, né? Mas hoje a gente vê que é uma derrota e tem pessoas que querem se apoderar dessa síndrome, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, que essa síndrome bata em retirada da nossa vida, definitivamente. Por quê? Porque o Senhor é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é seguro, no meio da angústia Ele está lá, Ele mora, Ele habita no meio do seu povo, mas não só isso, Ele cuida desde antemanhã, amém? Que essa palavra aí te dê uma força hoje, tá? Para você iniciar amanhã a sua semana, sabe, que com a força do Senhor, para que você siga firme, né? Mesmo que lá esteja uma luta, uma tempestade, um vendaval, lá onde você sabe, mas você vai chegar lá diferente, confiante, com essa palavra gravada aí no teu coração. Como o pessoal antigo falava, na tábua do teu coração. Né? Basta uma palavra do Senhor. Olha aqui. A terra se dissolve. Que é isso, gente? Pensa nisso. Assim, difícil, né, de alcançar isso. Mas olha só o poder. Né? Falei aqui das tempestades. Eu até ia perguntar para o Augusto se ele está escolhendo os louvores, né, de acordo com o tema da mensagem. Coisa maravilhosa, né? Eu estava ali, estava só, falei, meu Deus, é sobre isso mesmo, né, que eu tenho que falar, né? Né, Tiago? É sobre isso, né, que eu tenho que falar, porque eu estava vendo esse mover de Deus aqui, eu falei, Senhor, né? Lembra lá da tempestade, né? A palavra diz que Jesus estava no barco, só que ele estava dormindo, né? Jesus tinha uma rotina, gente. Jesus tinha uma rotina ó, pesada. Então, estão na travessia do mar e Jesus está dormindo. Diz a palavra que veio uma tempestade de vento no meio do mar, imagina. Né? Pastor José deve saber muito bem o que é isso, né? Só que a diferença, talvez, né, pastor, é que o senhor deva ter vivido muitas tempestades numa embarcação maior, né? Mas mesmo assim, está no meio do mar. Eles estão lá no meio do mar, no meio de um vendaval, a palavra chega a dizer que o barco era açoitado. Olha, pensa na água batendo no barco, né? Com força, açoites. E aí eles desesperam e vão até Jesus. Será que no meio daquela tempestade, Jesus dormindo, eles chegaram até Jesus
com maior tranquilidade. Augusto é o Jesus, tá? Mestre, mestre, mestre. Acorda, mestre. Será que foi assim? Eu acho que não, gente. Eu fico assim pensando nos negócios assim quando estou lendo a Bíblia, mas eu acho que quando começou o vendaval e a água açoitando o barco, levando de um lado para o outro, eu acho que eles ficaram desesperados. Mestre! 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 Eu tenho mais ou menos essa ideia, né? Imagina você, pensando que vai afundar, né? Que vai naufragar. Mestre, Senhor, acorda, está ventando. Não, gente. Aí a palavra diz que Jesus se levantou e ele só deu uma palavra. Augusto, uma palavra. Uma, não precisou de mais nada. Diz a palavra que ele disse assim, ó. Depende da tradução, né? Mas numa delas diz, aquietai-vos. Tem outra que diz, cala-te. Tem outras que diz, emudece. Uma palavra, uma palavra. Então, com base nesse texto, né, que nós estamos lendo, você pode estar vivendo a luta que for, o problema que for, a doença que for, a falta que for. Uma palavra resolve isso. Mas não é uma palavra minha. Uma palavra de alguém que você conhece, porque às vezes é onde nós vamos buscar esse refúgio. Uma palavra de Jesus, basta uma. E não importa o problema, o tamanho dele, não importa. Cala-te. Aquieta-te. Aí eu consigo olhar para o texto e Jesus, sim, consigo ver ele calminho. Pode se acalmar aí. Fica quieto. E para tudo na hora. Então não importa, meu irmão. Você pode até dizer, pastor, tu não sabe de nada, hein? De fato, eu não sei, meu irmão. Eu não sei. Pode ser um problema grande, pode ser uma luta muito grande, mas o que importa é que ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Para tudo, tá? Para tudo. Quando isso acontecer, não esquece não, tá? Foi Jesus. Foi ele, tá? Foi ele. E aí no último versículo, ele reforça, né? No último versículo dessa parte, que é o número 7, ele reforça esse pensamento para fortalecer a nossa vida. Ele diz, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor dos exércitos. Exército do céu, dos anjos, das estrelas, de tudo que você imaginar. De tudo que você imaginar. Tudo está debaixo do domínio dele. Ele é o Senhor dos exércitos. Agora, para pensar. Se esse Deus é o Senhor dos exércitos, a que nós temeremos? A que você tem que temer, meu irmão, minha irmã? Amanhã, você vai temer a quê? Amanhã você vai temer o quê? Sabendo que o Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o Deus da aliança. Abraão, Isaque e Jacó. Então, a que nós temeremos, meu irmão? Do que nós teremos medo? Se o Senhor dos exércitos, olha isso, Carol, a palavra diz anteriormente que ele é o Altíssimo. O Altíssimo significa sublime. Tudo que existe no mundo, na terra, no céu e no mar, estão sob o comando de Deus. Então, os salmistas estão trazendo para a nossa vida quem é esse Deus. Ele está reforçando por que você não precisa ter medo. Por que você não precisa temer? Porque você não serve a qualquer um Deus com D minúsculo. Você serve ao Deus sublime, soberano sobre toda a terra. Deus dos exércitos, o Senhor todo-poderoso na batalha. Um Deus que basta uma palavra dele e a terra se dissolve.
que é isso? A terra se dissolver. Eu não sei, mas deve ser algo extraordinário. Meu Deus, não sei. O que é isso? Uma palavra, a terra se dissolve. Então, o reforço para a nossa vida nessa noite é internalizar no nosso coração, né? Sobretudo, embora ele trata de muitas coisas no Salmo, mas sobretudo quem Deus é. E a consequência disso para a nossa vida. Por isso que ele repete 3 vezes, né? Como eu disse, o Senhor, Deus é nosso refúgio. Esse é o tema central do texto todo, do Salmo, né? Para reforçar no nosso coração, para que você, embora não seja proibido de buscar refúgio em outras áreas da vida, mas que você nunca esqueça que o Senhor é que é o teu refúgio e fortaleza, né? Infelizmente, irmãos, tem pessoas que só buscam a Deus em meio às tribulações, mas o Senhor é socorro presente em meio às tribulações, né? Que nós não esqueçamos disso jamais. E aí no versículo 8, né, que aí é a última parte, o que Deus fez e as consequências disso para a nossa vida, diz assim, ó: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Aqui é um chamado, né? Há um chamado para que o povo pudesse contemplar aquilo que Deus havia feito. E no hebraico nos dá a possibilidade de pensar em algo que foi recente, né? Então, olha só, contempla o que Deus fez na tua vida há pouco tempo atrás. Não esquece disso, não. Lembra daquele diálogo, né, entre 2 pessoas? Se o meu irmão está vivendo uma derrota, a minha posição tem que ser diferente, né? Quem sabe? Meu irmão, contempla o que Deus fez na tua vida há poucos dias atrás, né? Então é um chamado para relembrar aquilo que Deus fez. Você não pode esquecer, meu irmão. A cura que Deus te deu não pode ser esquecida. A vitória que Deus te deu não pode ser esquecida, porque hoje você está vivendo uma dificuldade, ou você está desempregado, ou você está vivendo uma luta na família, no trabalho, você está sendo perseguido. Nada disso pode se sobrepor à vitória que Deus te deu. Nada disso. Repito, lá no hebraico, isso nos dá a possibilidade de pensar em algo recente, mas você pode pensar também naquilo que Deus fez por você quando Jesus foi pregado na cruz. Foi para que você tivesse vida. Vida. Foi para que você vivesse segundo a palavra dele, para que você entregasse a sua vida para ele. Foi para que você não desistisse. Foi para que você não parasse, para que você não olhasse para trás. Quem sabe, não é? Tem alguém desanimado, triste, em decorrência das circunstâncias da vida. Você pode sim ficar triste, chateado, e eu também, mas você não pode esquecer do grande amor de Deus pela sua vida, o cuidado que Deus tem tido, o zelo, o amor, a provisão. Não pode, meu irmão, nós não podemos. Vinde, contemplai o que Deus fez. Você pode pensar em alguma coisa? Quando alguém vier a você com um discurso de derrota, você pode trazer à memória dessa pessoa o que Deus já fez por ela, não é? Contemplai as obras do Senhor, que assolações fez na terra. É muito livramento, meu irmão. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quais são as suas guerras? Quais são as suas guerras? Lá no início, eu falei, né, que a fortaleza era lugar de refúgio para quem fugia das guerras. Lá tinha paz. Quais são as suas guerras, meu irmão, minha irmã? Quais são as guerras que você está vivendo nesse tempo? Talvez são muitas. 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 Não tem problema. De forma alguma. Não tem. Mas o Senhor
põe termo à guerra. Ele põe fim à guerra. Ele põe fim à guerra. Eu só preciso entender que ele é refúgio e fortaleza, que ele é socorro presente na angústia, que ele é um Deus sublime, que ele é o Senhor dos exércitos, e nós já falamos tudo isso aqui. O Senhor dos exércitos está conosco. Então, esse Senhor paralisa a guerra. Qualquer uma. Todas as assolações que você tem visto no mundo nesse tempo, se o Senhor quiser, ele põe termo à guerra. A hora que ele quiser. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Todas as ferramentas que eram usadas, né, para afrontar o povo de Deus. E que ainda é. Todas as ferramentas que são usadas para afrontar o povo de Deus. Não se esqueça, meu irmão. Deus põe fim às guerras. Sejam quais forem as suas. Quais forem. Se você crê, Deus põe fim à guerra. E aí, qual é a consequência disso, né? Porque nessa parte eu botei o que Deus fez, né? E qual a consequência disso para a nossa vida? Qual a consequência de pertencer a um Deus que é o Senhor dos exércitos, que é fortaleza, que é refúgio, que é seguro, né? Qual a consequência de pertencer a um Deus que com uma palavra ele cessa tudo? Qual é a consequência de ser ou pertencer a um Deus que põe fim às guerras? Meu irmão, está aí no versículo 10. Aquietai-vos. Você consegue? Ou você entra no desespero? Você consegue? Quem consegue se aquietar aí, meia luta? Quem consegue? Não é? Tem uma orientação para a nossa vida. E essa orientação evidencia. Aqui está explícito. Não depende de mim. Depende dele, do Senhor. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Dá para esquecer disso, Maísa? Não dá. Não dá. Dá, Manu? Não dá para esquecer. Isso tem que estar no meu coração, meu irmão, por onde você anda. Quais lugares você anda aí durante a semana, por onde você passa. Às vezes a gente se sente tão inseguro, né? Em meio a tantas coisas que nós vivemos. Olha a palavra, olha, aquietai-vos, hein? Sabei que eu sou Deus. Depende de mim, tá? Diz o Senhor. Tá bom? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Aí, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos, e finaliza. Está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Amém, meu irmão? Você leva essa palavra no teu coração? Mesmo em meio a todas as lutas que você possa estar vivendo nesse tempo, você leva? É essa a nossa esperança. Que essa palavra seja internalizada em nós. Tá? Que você possa meditar sobre tudo isso. Né? Para amanhã começar a semana, né, de trabalho, para quem inicia na segunda, com outro pensamento, né, com um olhar sobre tudo e todos na ótica de Deus. Deus é o teu refúgio, meu irmão, minha irmã. Deus é o teu refúgio. Deus é fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Isso deve ser inesquecível. Se você não conseguiu gravar ou guardar quase nada, se você não gravou quase nada do que foi dito aqui, leva para a tua casa, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É Ele quem cuida de você, é Ele quem cuida de nós. Não adianta se desesperar, não adianta perder o controle, não adianta, porque uma palavra do Senhor põe termo à guerra, Ele para tudo.
Se deleita no Senhor, meu irmão, minha irmã. Se deleita nele. A palavra do Senhor diz assim, ó, deleitai-vos no Senhor. E Ele concederá o desejo do vosso coração. Eu não sei o que você tem desejado. Eu não sei o que você tem buscado e onde você tem buscado. Mas eu sei que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Isso a palavra afirma para nós. Você pode se pôr de pé, por favor? Precisamos, irmãos, guardar uma palavra como essa no nosso coração. Por quê, pastor? Porque os dias são maus. Você entende isso, que os dias são maus? Você percebe isso, irmão? Você nota isso? Parece que há uma atmosfera diferente no mundo. As circunstâncias vêm inesperadamente e muitas vezes tiram a nossa vida do eixo. Nós esquecemos, em decorrência dos problemas, das lutas e das dificuldades, quem Deus é na nossa vida. Isso não pode acontecer conosco. Você e eu, nós pertencemos a Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus sublime. Coisas difíceis ainda virão. Pode ter certeza e não se engane. Não se engane. É necessário que essa palavra seja reforçada todos os dias na nossa vida, meu irmão, minha irmã. Porque as coisas não vão ficar boas. As lutas virão nesse mundo, mas você e eu, nós, a igreja de Cristo, precisamos estar firmes. A palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 10, capítulo 21, versículo 10 de Lucas diz: então lhes disse, levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos, epidemias, haverá fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Palavras de Jesus Cristo. E ele continua: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Dias difíceis, meus irmãos e minhas irmãs. É necessário que essa palavra esteja internalizada em nós, para que você fique firme, para que você siga firme, ainda que as lutas venham, tudo isso aconteça, os problemas surjam, venham as tempestades, o mar fique revoltado, terremotos assolem a terra, ainda que tudo isso aconteça, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Leva para sua casa, meu irmão, que a força do Senhor te mantenha de pé todos os dias para a glória do nome dele.